Presidente, a posse ontem foi marcada por muita emoção. Então, podemos começar essa entrevista falando da importância desse momento para o senhor e para o movimento municipalista? Sem dúvida nenhuma. A posse, por si só, ela traz emoções. Até porque o presidente Paulo presidiu a nossa Confederação Nacional de Municípios por 21 anos. Né? Então, e as pessoas implorando para que ele continuasse. Então é um momento em que a emoção toma conta, o carinho, o respeito por tudo que ele construiu, né, faz com que ele, a família dele, a dona Tânia, as filhas dele, acabem trazendo no ato uma emoção natural. Então, e para mim também, no sentido de estar assumindo uma confederação do porte que ela está hoje, talvez a maior confederação nacional de municípios do mundo, né? E ela tem dois momentos. O momento das pessoas que tiveram a visão, foram visionárias para criarem esta confederação. Sentiram naquela época a necessidade de ter uma entidade que fizesse a defesa dos municípios brasileiros. E essas pessoas foram muito felizes com a ideia, né? Mas depois, passado um tempo, assume o presidente Paulo e realiza o sonho dessas pessoas, né? Construindo a nossa confederação, com muitas lutas ao longo desse tempo todo, com várias conquistas, né? E que possibilitaram o fortalecimento dos municípios do Brasil. Eu sei que os municípios estão passando por enormes dificuldades, mas se não fosse a confederação, se não fosse o trabalho forte do presidente Paulo à frente dela, com certeza nós estaríamos numa situação muito pior que estamos. Então, tudo isso, eu imagino que tenha passado um filme na cabeça do presidente Paulo. Um filme na cabeça da dona Tânia, da Carol, da doutora Ana, né, enfim, da família dele. Então, por isso e por muito mais, foi um momento emocionante. E para mim, que venho de um município pequeno, como o presidente Paulo também, aonde iniciou a minha vida pública, né, no primeiro momento, lá em 88, na primeira eleição do meu município, eleito vereador. O vereador mais votado. E isso me emociona porque naquela oportunidade as pessoas não votaram para mim. Elas votaram para o meu pai. Eu saí candidato e ele em campanha comigo e as pessoas diziam: seu Nelson, nós não estamos votando no seu filho, nós estamos votando no senhor. Então, ali foi o início de tudo, né? Como vereador, eu pude começar a ter conhecimento do movimento municipalista. Foi a primeira paixão, né? O primeiro momento que começou a me mostrar que as coisas poderiam mudar no país através do fortalecimento dos municípios. Depois eu tive a possibilidade de ser eleito, escolhido gestor da minha comunidade em 3 oportunidades. Então eu sou muito grato à população de Saldanha Marinho por esses momentos. Também, nesse período, eu tive a oportunidade de estar
presidente da minha micro-regional em 2 momentos, que é a Associação dos Municípios do Alto Jacuí. Neste período também eu tive a coragem, eu diria, quando ninguém ainda acreditava, ou poucas pessoas acreditavam, que o consórcio de municípios pudesse ser uma ferramenta importante para o gestor municipal, lá nos anos 90. E nós criamos o consórcio de municípios do Alto Jacuí, né, qual tive a oportunidade também de presidi-lo. E hoje o prefeito da minha cidade é o presidente. E esse consórcio tem dado um resultado importante para os gestores públicos municipais do Alto Jacuí. Depois, posteriormente, tem uma historinha aí que eu acho que eu não contei ainda. O presidente Paulo virou em 96 candidato a presidente da FAMURS. E concorreram com ele mais 4 prefeitos lá do Rio Grande do Sul. Na época, quem tinha direito a voto eram os presidentes, somente os presidentes das micro-regionais. Nós éramos 26 micro-regionais na época no Rio Grande do Sul. E a número 1 era a Maja. E o voto era aberto. Então, quando começou a votação, chamaram a Maja. E eu estava de presidente da Maja. Para quem você vota? Eu voto para o prefeito de Caxias do Sul. Passada a votação, o presidente Paulo foi escolhido. Prefeito de Mariana Pimentel, então. E na época também, o presidente escolhido é que escolhia o restante da diretoria. E ele acabou dizendo, vem cá, você presidente da Maja, você aceita ser meu vice-presidente? E eu me lembro que eu disse para ele, mas como assim? Eu não votei para ti, você acaba me escolhendo vice-presidente para a tua gestão. Ele disse, por isso mesmo, eu quero contar contigo. Eu quero contar com a tua parceria. E eu acabei virando vice-presidente do então presidente Paulo Zilkowski na Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. Logo em seguida não, passou-se alguns anos, então isso foi em 96, 97, passou 10 anos, eu voltei à condição de prefeito da minha cidade e aí sim, todos os prefeitos do Rio e prefeitas do Rio Grande do Sul é que escolhiam o presidente da FAMURS. E eu tive a oportunidade, então, de ser escolhido para o período de 2006, 2007, presidente da nossa federação. Depois acompanhei o presidente Paulo aqui no movimento, tive a oportunidade de ser vice dele nesta última gestão, e tudo isso, toda essa experiência me fez compreender, evidentemente que aumentou a paixão pelo movimento municipalista e me fez compreender que o fortalecimento dos municípios brasileiros é que poderão amenizar os problemas da população brasileira. Eu espero que, e o Congresso Nacional tem entendido isso, eu espero que o Congresso Nacional compreenda bem isso, que o próximo presidente da República, que vai ser escolhido nesse ano, tenha esta visão, compreenda isso também, e que a gente possa ter aí uma participação no bolo tributário adequado com as responsabilidades que os gestores públicos municipais foram assumindo nos últimos anos. O senhor mesmo citou um pedaço dessa trajetória, são quase 30 anos, né? Desde o início ali como vereador, passando por prefeito, presidente de uma estadual, de uma micro-regional estadual, e chegando à diretoria da Confederação. Quais foram os principais desafios, presidente? As principais dificuldades que o senhor enfrentou diante dessa trajetória tão longa? A luta, ela não acaba nunca, né? Quem disser ou afirmar que os municípios não vão ter problema nos próximos anos, mesmo que a gente consiga avançar nessa questão da participação no bolo tributário, em todas as matérias que estão tramitando no Congresso Nacional e também
alguns assuntos que nós temos que enfrentar com o Supremo Tribunal Federal, né? Nós vamos ter problemas sempre. A população brasileira, quanto mais a gente trabalhar, quanto mais nós avançarmos, né, surgem outras necessidades. O ser humano é assim, né? Se você recebe um salário de 5 mil por mês, você acaba se estruturando para 5 mil por mês. E daqui a pouquinho você já acha que aquele valor não serve mais, você está precisando, né, melhorar o seu salário. Com os municípios não é diferente. Se a gente tiver um orçamento de 14, de 20, de 50 milhões por ano, a gente se estrutura para isso, né? E a população, ela acaba se acostumando com os serviços prestados e acaba, né, brigando por melhores condições e por mais serviços. Isso é natural, é uma luta que não vai acabar nunca, né? Mas que tem algumas situações aí que a gente precisa enfrentar. Eu enfrentei lá no Rio Grande do Sul, quando fui presidente da FAMURS, e o meu governo participava, o meu partido participava do governo na época, eu enfrentei a questão do transporte escolar, né? Era mais ou menos 20% do valor, né, que os municípios tinham que colocar para transportar os alunos da rede estadual, o governo compensava mais ou menos 20%. Nós elevamos, né, numa paralisação que fizemos, e que foi uma situação muito difícil. Nós fizemos greve de transporte escolar 21 dias úteis. Havia uma cobrança muito forte por parte dos pais, porque imagina só, o prefeito passar naquela rodovia, naquela estrada, e recolher o aluno que estava matriculado na escola municipal e não transportar o aluno que estava matriculado na escola estadual. Às vezes, os dois alunos eram filhos dos mesmos pais. Veja que situação. Mas é assim, agora mesmo. Nós estamos enfrentando aqui a questão do ISS, né? Alguns municípios da federação vão perder recursos, mas nós temos que fazer esse enfrentamento. Nós estamos querendo prejudicar esses municípios? Não. Nós estamos querendo beneficiar a maioria dos municípios do país. É uma questão de justiça tributária. Não é que a gente está contra 29, 30, 40 municípios, não. Nós estamos a favor de 5.500 municípios do país. Então, são situações que a gente tem que enfrentar. Isto vale para a situação dos royalties do petróleo. Eu acho que esses municípios, esses estados que vão ter prejuízo, eles não têm prejuízo. Eles ganharam ao longo deste ano. Quem teve prejuízo foi o restante dos municípios da federação e dos estados da federação, que deixaram ao longo desses anos, de arrecadar esse tributo, né? Então é questão de justiça tributária. Então é um enfrentamento que a gente vai ter que fazer. É uma luta, está lá no Supremo, mas nós precisamos enfrentar. Evidente, eu quero deixar claro que nós respeitamos as instituições e as suas decisões, mas nós precisamos, né, fazer com que a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal nos receba, que a gente tenha a oportunidade de sentar ao redor da mesa para discutir essa situação. Os ministros do Supremo precisam enfrentar e nós, municípios, também. A Federação Brasileira está precisando disso. A questão da reforma do Pacto Federativo foi um destaque no discurso do senhor. Qual o caminho para os municípios alcançarem essa tão sonhada autonomia? Na verdade, a regulamentação do Pacto Federativo, né? Isto é uma luta do movimento. O Pacto Federativo está expresso lá na Constituição de 88, no seu artigo 23, parágrafo único, e não foi regulamentado ainda. Então, quando a gente fala o novo Pacto Federativo,
a reforma do Pacto Federativo, não é isso que nós estamos atrás. Nós estamos atrás da regulamentação do Pacto Federativo. Precisa regulamentar, ele não existe no país, né? A Constituição de 88, ela mais ou menos bem até, ela definiu a participação dos municípios no bolo tributário, ao redor de 13% na época, e as suas responsabilidades, as suas atribuições. De lá para cá, todos os presidentes que passaram, eles aumentaram as responsabilidades dos municípios, eles transferiram responsabilidades que antes eram da União e dos estados para os municípios. E não transferiram, na mesma proporção, os recursos necessários para que os gestores públicos municipais pudessem fazer frente a esses compromissos. É por isso que nós estamos com essa dificuldade financeira. E em muitos casos mesmo, não conseguindo prestar serviços de qualidade à população brasileira. É por incompetência do gestor público municipal? Não é. É por falta da ferramenta necessária, é por falta de recursos. Então, esta regulamentação do Pacto Federativo, ela precisa estabelecer, de vez por todas, quais são as nossas responsabilidades e, na mesma proporção, a nossa participação no bolo tributário. É isso que a sociedade brasileira precisa entender. Se isso acontecer, se a gente conseguir avançar nessa pauta, eu tenho certeza que os municípios vão estar conseguindo prestar serviços de qualidade à população e, em consequência, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Uhum. Essa edição, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as principais propostas dos candidatos à presidência, né? Os pré-candidatos à presidência da República. Quais são as expectativas em relação a essa nova gestão que se inicia no próximo ano? A expectativa é que o homem ou a mulher que vier a ser o escolhido para presidir o nosso país possa ter um olhar diferenciado para a base, né? A base, ela vai fortalecendo esta base e a gente vai amenizar boa parte dos nossos problemas. Quem conhece as dificuldades da população é quem está lá na ponta, no dia a dia. O cidadão não tem acesso ao governador, ao presidente da República, ao ministro da Saúde, da Educação, até mesmo ao secretário estadual da Educação, de Saúde, para dar alguns exemplos, né? Ele tem acesso ao secretário municipal daquela pasta ou ao prefeito, ao vereador, né? E esses conhecem a realidade de cada bairro, de cada distrito desse país, né? Como eles estão lá na ponta, eles têm esta possibilidade, né? Não seria mais fácil a União e os estados trabalharem com um recurso, com uma participação do ente federado chamado município maior no bolo tributário? Claro que sim. A solução dos problemas teria, com certeza, uma maior agilidade. Então, eu espero que nós temos que acreditar. Eu acredito no Brasil. Eu acredito que o próximo presidente possa fazer as reformas necessárias. Eu entendo que o país precisa fazer a reforma tributária, concluir a reforma trabalhista, né? A reforma previdenciária, eu imagino que é necessária. Eu acho que quem vier a ser o presidente da República vai ter que enfrentar essas reformas. Para quê? Para que o país tenha uma estrutura adequada, né? E a gente possa efetivamente melhorar a situação do povo brasileiro. Então eu torço muito
que a gente tenha inteligência necessária, que o eleitor tem que acompanhar os passos e estar atento às propostas de cada um dos candidatos para que a gente possa fazer a melhor escolha. Eu acredito que a eleição deste ano é uma oportunidade para que a gente possa avançar com a Federação Brasileira. Essa edição da marcha trouxe alguns avanços importantes, né, para os gestores. Teve o decreto do Temer, ontem o senhor pôde acompanhar a votação do requerimento do ISS. O senhor poderia falar um pouquinho da importância desses resultados, desses avanços para os municípios? Claro que sim, teve o decreto do presidente da República assinado aqui na marcha, mas teve alguns compromissos que ele assumiu com a gente, no sentido de criar por decreto o comitê que vai tratar do encontro de contas da dívida que os municípios têm com a Previdência. Esse é um assunto importante. Tem outro assunto que a gente tratou e que precisa trabalhar melhor com o governo, que é uma linha de financiamento para o pagamento dos precatórios, né? Os municípios brasileiros devem de precatórios um valor na ordem de 40 bilhões de reais. As pessoas que têm esses créditos nos municípios precisam receber, né? Tem situações em que a justiça está fazendo o bloqueio das contas, até de recursos que estão lá destinados para a educação, para a saúde acabam sendo bloqueados. Então nós precisamos construir com o governo, e isso está na legislação, né? O governo colocar, através dos bancos estatais, uma linha de crédito à disposição dos municípios para fazer frente a esses compromissos. Né? Se nós conseguíssemos avançar nessa linha de crédito, seria 40 bilhões de reais que nós estaríamos jogando na economia do país. É outro avanço, ajudaria, né? Ajudaria no comércio, na indústria, enfim, na arrecadação do país. Então, são várias situações que agora, pós-marchas, nós precisamos continuar conversando com o governo federal. Ontem mesmo, na Câmara, avançou um projeto importante, né, que é do novo ISS. Eu tenho a expectativa de que ontem avançou no sentido da aprovação da urgência. Eu tenho a expectativa que essa matéria possa ser votada o mais rápido possível, até porque foi votada a urgência, e com isso eu tenho a expectativa que o Supremo Tribunal Federal possa suspender a liminar e os municípios brasileiros, todos eles, possam começar a arrecadar essa receita. Receita essa que, pelos cálculos da CNM, deverá colocar aí, redistribuir 12 bilhões de reais para os municípios brasileiros. Isto é dinheiro para a saúde, 15%, 25% para a educação, para obras de infraestrutura. É um recurso necessário para o gestor público municipal poder fazer frente às suas necessidades. Então nós temos que avançar muito. A nossa pauta é muito extensa na Câmara, no Senado. Eu tenho a certeza que o presidente do Senado e o presidente da Câmara, os deputados e senadores que passaram por aqui, saíram daqui aliados a nós, na questão do 1% do aumento no fundo de participação para o mês de setembro, né? Esta matéria já foi aprovada no Senado. Ela precisa andar nas comissões na Câmara, nas duas comissões, e nesse momento nós vamos trabalhar isso, para que quando me fugiu agora o decreto de intervenção no Rio de Janeiro for revogado, nós possamos votar essa PEC, né? Ela esteja pronta para votação na Câmara dos Deputados. É mais 1%, é mais 4 bilhões e meio para o caixa
de todos os municípios do país. Então são matérias de extrema importância. E a marcha ela é importante para quê? Para que o presidente da República venha aqui com seus ministros, a gente possa debater essas situações, para que a Câmara e o Senado estejam aqui conosco, para que a gente possa mostrar para eles a nossa necessidade. Prefeito nenhum, prefeita nenhuma vem aqui de peris na mão. A nossa luta é por aquilo que nós temos direito. E direito constitucional, direito estabelecido pela legislação votada no Congresso Nacional. É atrás disso que nós vamos e é atrás disso que os prefeitos e prefeitas do país todo estão atrás. Então, eu estou muito motivado, sei do tamanho da responsabilidade que assumi, mas com certeza, com a união de todos os líderes municipalistas, aí eu incluo, além dos prefeitos e prefeitas, eu incluo os vice-prefeitos, as vice-prefeitas, os vereadores e as vereadoras. Se a gente fizer um pacto de união, né, nós vamos conseguir avançar significativamente na pauta municipalista e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Este é o nosso objetivo. Nenhum prefeito vem a Brasília, nenhuma prefeita vem a Brasília buscar recurso para si. Vem buscar recursos, né, projetos, pleitos para a sua população. E o cidadão vive e mora lá nos municípios. Esse é um discurso quase que todos os políticos do país têm esse discurso, mas nós precisamos efetivamente tirar esse discurso do papel e colocá-lo na prática. E é isso que nós vamos fazer. Vai ter um Congresso Nacional novo também. Eu estou disposto, a partir de outubro, a viajar por todos os estados da federação, fazer um encontro com os novos parlamentares, para que a gente possa apresentar a eles a pauta municipalista e ter a oportunidade de explicar por que esta pauta municipalista precisa andar. Então, eu acho que a gente vai fazer aí um bom trabalho com a parceria dos membros todos da diretoria, com o nosso conselho consultivo, o nosso conselho político. O presidente Paulo vai estar ao nosso lado. Nós precisamos que ele continue ao nosso lado, com a sua experiência, com a sua determinação. O presidente Paulo é o mestre que todo aluno, como eu, preciso seguir. A CNM é um filho que praticamente nasceu nas mãos do presidente Paulo, que cresceu, se desenvolveu, e eu tenho certeza que o presidente Paulo quer que este movimento que começou pela mão dele, pelo braço dele, possa crescer, que os projetos possam se realizar, e a nossa CNM, eu sei que ele vai querer que ela esteja cada vez mais forte.